Louvamos o teu nome, Senhor. Como é bom estarmos na tua presença e podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o dia que o Senhor escolheu para que pudéssemos te adorar. E desde o dia em que o Espírito Santo passou a habitar em nós, nos tornamos adoradores do Senhor Jesus. Receba do teu trono de glória toda exaltação, toda adoração do nosso coração, porque não somos idólatras, não confiamos em nenhum outro Deus além de ti. Tu és nosso sustentador, Tu és aquele que glorifica o teu povo, Tu és aquele que sustenta as nossas mãos na batalha. Ó Deus, clamamos por tua misericórdia sobre nós, porque sem ti não somos nada. Se não fosse o teu Espírito, seríamos vazios, uma incógnita. Mas desde o dia que o Senhor habitou em nós, passou a morar em nós, nossa vida teve um novo significado. Nós só somos completos totalmente quando estamos na tua presença, quando podemos te adorar, quando podemos te bendizer e te glorificar. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas, perdoa o nosso afastamento, os nossos medos. Perdoa-nos, porque somos seres celestiais, mas ainda estamos aqui nessa terra. E a oração de Jesus era que não nos tirasse do mundo, mas que o Senhor nos desse sustentação. Ó Pai Santo, quantas pessoas estão enfermas nesta pandemia, quantas pessoas estão sendo ceifadas. Nós oramos por cada uma delas, pela família do meu irmão Gils, que foi resgatado pelo Senhor hoje. Mas a Gisele fica, as meninas ficam, e elas vão precisar muito do Senhor. Oramos por Eduardo, oramos por aquelas pessoas cujos nomes estão arrolados nos grupos de oração. Me lembro de todos os nomes, mas o Senhor os conhece todos. Oramos por aqueles que estão extremamente ameaçados nessa pandemia. Livra-nos, Pai. Todavia, se formos resgatados, que o Senhor esteja cuidando de quem fica, porque o céu é a nossa maior herança. Não temos medo da morte, porque a morte foi vencida na cruz por Jesus. Mas a dor da saudade fere muitas famílias, por isso assim te pedimos a manutenção um pouco mais da nossa história aqui. A palavra será aberta. Precisamos que o Senhor esteja nos traduzindo no poder do teu Espírito, para sermos abençoados nesta noite. Alcance os corações que o Senhor tem propósito. Oramos pela mamãe da Raquel, me lembrei agora. Que o Senhor esteja abençoando ela, está internada. E todos quantos estiverem, nos hospitais, manda o teu anjo, o anjo da cura, com poder e glória, passar pelos hospitais nessa noite. E que muitos sejam curados de maneira sobrenatural.
para que o teu nome seja glorificado. Fala conosco e abençoa-nos um pouco mais. Assim te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Como já traduzi para os irmãos, o coração está um pouco apertado. Perdi um amigão que era um valente guerreiro do Evangelho, incentivava muito todo o trabalho missionário, sempre fizemos algumas viagens juntos, mas hoje aprove ao Senhor resgatá-lo. Nós estamos tristes porque perde um homem novo, mas feliz em saber que ele é um resgatado do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com você nesse tempo de tantas lutas, sobre oração. Hoje é quarta-feira, comumente nós teríamos os grupos de oração aqui, reunidos de mãos dadas, mas vamos ter um período longo, até que essa pandemia seja cessada nesses grupos menores, né? Por isso, quero falar um pouquinho sobre oração, e o tema é oração para viver ou morrer. Jeremias 33:3, a ordenança do Senhor, através do profeta, na unção do Espírito, é: clame a mim, e responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Existe uma outra versão, que é: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O segundo texto é 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 13, que é a oração do rei Josafá. Já preguei nesse texto, mas fui levado a ele novamente, para entendermos algumas coisas sobre a oração. O fato é que, quando nós olhamos para o texto de Jeremias, há uma promessa de revelação quando acontece o clamor. Quando a gente pensa em clamor, a primeira imagem que vem na sua mente qual é? Não é simplesmente uma oração fria, não é simplesmente uma oração calculada, mas eu vejo o clamor como um grande empenho, uma necessidade, uma carência verbalizada para que toque no coração de Deus. E a promessa é que se você clamar a mim, eu vou te responder. E eu não só vou te responder, como eu vou te anunciar coisas grandes e coisas misteriosas do reino espiritual que você não sabe. Essa é a promessa. Ninguém fica ouvindo vozes por aí. Quem ouve vozes é esquizofrênico, né? Mas Deus fala conosco sim em nosso coração. E é o primeiro pensamento que nós precisamos ter em termos de oração. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a gente vê que Deus falava com os homens históricos, servos, com os reis. Precisa haver no nosso coração essa necessidade também de ouvir o sussurro da voz de Deus, santa, boa, poderosa. E aconteceu um fato com o rei Josafá,
em 2 Crônicas capítulo 20, do verso 1 a 13, que diz: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um grande exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, em algumas versões diz com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, cujo ele era rei. Reuniu-se com o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Sempre que você lê a Bíblia, procure grifar essas coisas, né? Buscar a ajuda do Senhor, grife isso. Eu já grifei aqui buscar a ajuda do Senhor, eu já grifei aqui alarmado, eu grifei aqui um exército vem contra, um exército enorme vem contra ti, né? Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E essa oração de Josafá, eu grifei ela toda, né? Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Grifa isso. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Poderia-se escrever um livro a respeito da oração de Josafá, né? Mas nós vamos estudar essa palavra, porque ela nos dá ingredientes para justificar o tema que é oração para viver ou morrer. Contexto histórico: era que 3 povos se uniram contra o rei de Judá, Moabe, Amon e Edom. Juntos os exércitos desses povos formaram uma grande multidão, quase que imbatíveis, e o rei Josafá, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, precisa destacar isso, né? E aí eu paro um pouquinho para fazer um alerta para você. Meu amigo foi convocado hoje para a eternidade.
amanhã pode ser eu, e amanhã pode ser você. Quando a gente lê nos livros históricos sobre os reis de Israel, sempre os textos começam assim: e fez fulano de tal o que era reto aos olhos do Senhor. Ou então o inverso: e fez o que era mal fulano de tal aos olhos do Senhor. E a pergunta que eu quero deixar com você é: se hoje o Senhor te resgatar, nos resgatar, o que seria escrito a respeito de mim, de você, sobre a questão espiritual? Fez o que era mal ou fez o que era reto aos olhos do Senhor? Porque isso justifica a minha entrada e a sua entrada na eternidade para viver com Jesus para sempre. Era uma avaliação. Então Josafá, o rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, temeu e buscou ao Senhor, clamando por socorro. Na hora do aperreio, na hora do medo, na hora do apavoramento, qual é a nossa atitude? Grita, chora, pula, berra, bebe, cheira, ou busca o Senhor? Isso faz grande diferença. Isso faz grande diferença. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Palavra eu quero trazer para o seu coração nessa noite, eu não, o Espírito Santo de Deus me levou a isso, falar bem baixinho: invoca-me, invoca-me, e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você anda falando muito, anda gritando muito, anda chorando muito, anda fazendo de tudo muito, e me invocando pouco. Por isso você ainda não sabe de nada. Todo o povo de Judá se reuniu a ele, e juntos jejuaram e oraram ao Senhor, e o Senhor respondeu o clamor do seu povo por meio de uma mensagem profética. Está do verso 15 ao verso 18, quando o Senhor diz: a batalha, vamos abrir, 2 Crônicas 20, de 15 a 18. E diz: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é sua, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, ou seja, não faz nada, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram
perante o Senhor e o adoraram. Eles iriam para a guerra. Eu nunca vi disso. Alguém ir para a guerra e não guerrear, e não lutar. Se prepara todo, leva água, comida, leva munição, espada, fica lá parado, porque não é você que vai guerrear, sou eu que vou guerrear por você, Josafá. Bastariam ficar parados e veriam uma grandiosa intervenção de Deus. Quando a gente lê esse texto como igreja, a gente aprende muito, mas alguns fatos chamam a nossa atenção, e são esses detalhes que eu quero tratar com você nessa noite de quarta-feira. Primeiro detalhe que a gente percebe nesse texto que nós encontramos, da ação de Josafá junto com o povo em direção a Deus e da ação de Deus com o rei, é a sua preparação. No verso 3, Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. O medo não é de todo ruim, porque serve de alerta sobre quem somos nós, quais são as reais ameaças e quem é Deus. Vou repetir: o medo não é de todo ruim, porque deixa bem claro no momento da guerra, da luta, agora como nós estamos vivendo, por exemplo, agora deixa bem claro quem somos nós, quais são as reais ameaças e quem é Deus. Tem gente que só busca Deus no medo, na ameaça. Quem busca Deus só quando está com medo e na ameaça, quando chega uma real ameaça, ele não sabe o que fazer. Porque também esse Deus que ele buscava, se ele não tem intimidade, não vai ser suficiente para ele. Ele vai buscar outras coisas, e é aí que muitas vezes se negocia a fé. É aí que muita gente abandona o evangelho. Quem não está acostumado a confiar em Deus. Tem muita gente hoje que está vindo para as igrejas evangélicas, entregando a vida para Jesus, teoricamente, mas não mergulham de fato numa vida espiritual, uma vida profunda de relacionamento com Deus. Eu estava aqui adorando o Senhor e chorando um pouco, que há muito tempo a gente não faz isso, porque em casa não é a mesma coisa, né? Mas quanta gente já deixou de vir para o templo, quando nós tínhamos cultos presenciais, para ficar em casa assistindo futebol, para ficar em casa assistindo domingo de manhã, corrida, e Fórmula 1, sei lá. Outros pegam a bicicleta e só quer saber de bicicleta, é pedal para todo dia, é uma coisa louca. Na hora que vem a luta, eu não sou contra isso não, tá? Eu vejo futebol, eu gosto de pedalar também, é uma questão de prioridade, é isso que precisa ficar definido, é a prioridade. Escute o que eu estou te dizendo, as lutas vão chegar para todos, a morte vai chegar um dia para todos, e é nessa hora, quem não está acostumado a clamar a Deus, a chorar com Deus, suicida, por exemplo. Oração faz com que nós deixemos de ser seres da terra, para entrarmos numa outra dimensão, no sobrenatural de Deus. Quando a gente está ali ajoelhado, deitado, sentado, em pé, a posição não importa, que você está mergulhado em Deus, o humano se apaga, porque você entra numa dimensão espiritual. Na oração você voa,
Na oração você transpõe montes. Na oração você sai de si. E essa contemplação gera no nosso coração paz, segurança, tranquilidade, porque você sabe que está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, naquele que tem toda a autoridade nas mãos para dizer: cala-te, cessa a enfermidade, câncer saia, demônio bata em retirada. Ele tem poder para isso, e é o que nós lutamos constantemente contra. Ora, se o Deus que nós cremos tem poder para resolver todas as nossas questões, quando nós entramos ou quando nós permanecemos na presença dEle, nós vivemos aqui com a cabeça na eternidade. Tem gente que só busca Deus quando está no medo. O medo nos prepara para o inesperado. O medo nos faz concentrados, ativados. É bom, porque se eu não tivesse com medo da pandemia agora, eu não estava usando máscara, nem álcool gel. O medo faz a gente ficar ligado, atento. Quando a gente perde o medo, que é perigoso. Agora você não pode ultrapassar o medo, né? O medo precisa ser apenas um alerta, senão você parte para uma depressão. Então você entra para um enclausuramento, e aí as suas questões psicológicas se fundem e você entra numa paranoia. O medo nos faz dedicados. Imagina quantas pessoas estão agora nas camas de hospitais, presos nessa pandemia, se autoanalisando e pensando assim: ah, se eu estivesse em casa eu estaria fazendo isso, ah, se eu pudesse estar em casa eu estaria fazendo aquilo. E nós que estamos em casa, nós não estamos fazendo nada disso, estamos deixando a vida nos levar, como diz o cantor popular. Se quisermos ter poder com Deus, precisamos de um coração puro, cheio de fé e dedicado. Vou repetir. Se quisermos ter poder com Deus, porque sem Deus não tem poder nenhum. Eu já vi pessoas expulsando demônio e falavam: sabe quem eu sou, demônio? Sou servo do Deus Altíssimo. Eu imagino que o demônio ficou olhando para ele e falou assim: ah, se não fosse o Espírito Santo em você, eu te arrebentava todo. Não brinca com isso não, porque sem o Espírito Santo, sem Deus, eu e você não somos nada no mundo espiritual. Quisermos ter poder, precisamos de um coração puro. Nosso coração está muito contaminado, nosso coração está muito humano, nosso coração está muito agarrado com essas coisas aqui da terra. A gente está brigando muito e maltratando muito as pessoas por causa de coisas. Aí a pessoa morre, fica lá o carro novinho, que qualquer um vai usar agora. Fica lá o apartamento que a pessoa primou tanto, agora não tem utilidade nenhuma, porque ele morreu. Para ele não, para ela não. Acho que a gente precisa ter um equilíbrio, e a palavra de Deus traz a gente para esse equilíbrio. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, não acabou ainda, né? Está prestes a entrar, acabou? Está entrando em Eclesiastes, né? Hoje está entrando em Eclesiastes, eu estou atrasado 2 dias, eu acho. Quando a gente vai lendo Provérbios, e eu estou lendo Provérbios assim, mastigando, engolindo, ruminando, e depois mastigando de novo e engolindo de novo. É muita pérola,
e grifando. Minha Bíblia está ficando toda grifada. Eu estou com a Bíblia nova, que eu nunca grifei, né? Então eu estou grifando ela toda. Não perca tempo, faça a leitura anual da Bíblia. Provérbios meu Deus, sabe o que eu descobri em Provérbios agora? Que eu não sabia? Que nós, servos de Deus, você pode até rir de mim, né? Mas eu não sabia, eu tenho o direito de não saber. Que nós, servos de Deus, Rodrigo, a gente tem que cuidar bem dos animais. Isso está na Bíblia. Eu não sabia que tinha, não. A gente trata normalmente o cachorrinho, quem não gosta do seu cachorro, quem não gosta do seu animal, né? Mas está na Bíblia que você tem que cuidar do seu animal. Falei, meu Deus, a Bíblia é completa, né? Completa. São coisas que você vai lendo, que você precisa descobrir quando você quer se alimentar da palavra de Deus. Então eu estou grifando todo Provérbios. Se quiser ter poder com Deus, precisamos ter um coração cheio de fé e dedicado, puro. Não troque o bom pelo excelente. Eu ouvi uma palavra hoje sobre isso. Marta e Maria viveram um momento com Jesus, né? Quando Jesus chegou na casa delas, Marta foi cuidar das coisas e Maria ficou aos pés de Jesus, né? Marta trocou o que era melhor, Maria não se abdicou disso. Que a casa depois ela poderia cuidar, mas Jesus não estaria ali para sempre. Então não troque o excelente pelo bom. Ou seja, se você pode ter o excelente, se você pode fazer o excelente, não fica fazendo um negócio meia boca, não, faz o melhor. Uma era assoberbada, que era Marta, e a outra adoradora. Tem gente assim, né? Que nunca tem tempo para Deus, nunca pode, tudo é prioridade. Tem outros que vivem aos pés do Senhor, adorando, contemplando. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Claro que você não vai viver aos pés de Deus sem ir trabalhar, não é isso. É você viver sintonia, porque o coração nosso é purificado toda vez que a gente se achega a Deus. Há muita gente hoje cheia de desculpas com Deus, ou não prioriza as coisas dele. E no momento em que Marta veio e reclamou de Maria, Jesus defendeu quem? Maria. Falou com Marta: Marta, você está gastando tempo com esse mundo, Marta. Você está tão dedicado a tantas coisas que não tem valor eterno, fulano de tal. Seu casamento está aí, ó, você não está cuidando dele. Seus filhos, está largado, mas você está focado, dando prioridade a muitas coisas. Hoje eu ouvi um pastor antigo, já idoso, pregando, e ele falou assim: eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava às 10 horas da noite, dava aula, e eu não vi meus filhos crescerem, só podia vê-los no final de semana. Estou falando porque ele falou isso em rede nacional, está na mídia. Ele falou: com isso os meus filhos ficaram com muitas demandas emocionais mal resolvidas. É óbvio que uma coisa vai desgringolar, né? Planta sem água não sobrevive. Ontem eu botei água no coqueirinho ali. Ontem em Macaé, uma mãe deixou o menininho preso dentro do carro, bebê de 3 meses, e ele morreu. Ficou sem ar. Crente sem oração mingua espiritualmente. A nossa fé carece de pormos em prática a contemplação, porque enquanto oramos, nós não estamos fazendo nada, mas Deus está. Enquanto nós estamos ali parados, ajoelhados, quem olha assim, você está fazendo nada, mas Deus está trabalhando.
E a ideia principal é essa. A oração dá a Deus autoridade para guerrear por nós. A oração em Deus é como se abrisse o caminho para Ele trabalhar e disséssemos para Ele assim: pode agir, porque eu aceito, eu quero, eu preciso. Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Segundo Crônicas 32:8, com Ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Neemias 4:20 diz assim: no lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, nosso Deus lutará por nós. Segundo detalhe que a gente observa nesse texto do rei Josafá é a sua proclamação. Josafá apregoou um jejum, no verso 3. Alguns motivos diferenciados nós temos para jejuar. Tem gente que não entende muito sobre jejum. O que é jejum? Jejum é se abster de comida. Vou deixar de tomar Coca-Cola. Isso não é jejum, isso é propósito. É diferente. Jejum é você parar de comer, literalmente, por um período. Pode ser longo, pode ser curto. Você que acerta isso com Deus. Tem crente antigo que vem me perguntar essas coisas, não é? Vou fazer um propósito, pastor, não vou comer carne essa semana. Propósito. Vale como? Vale, né? Mas não é jejum. Jejum é diferente. E nós podemos fazer jejum para quê então? Para ficar mais ligado, atento. O texto é Zacarias 7:5, diz assim: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Deus está perguntando. O propósito precisa ser sempre com o Senhor, né? Sempre com o Senhor. Segundo, por que a gente faz jejum? Para se ter autocontrole, porque o nosso corpo é santo. Muita gente hoje luta contra vícios variados, né? Vícios de drogas, vícios sexuais, vícios de comportamentos, vícios. Os seres humanos são muito viciados. Por que a gente é viciado? Porque quando a gente faz alguma coisa que traz prazer, o nosso cérebro registra isso como prazer, e ele vai nos induzir a repetir tudo aquilo que a gente faz que trouxe prazer. Então, por exemplo, leite condensado. Quando você olha para uma lata de leite condensado, sua boca já fica logo cheia d'água. Porque quem não gosta de leite condensado, só pode ser vivo, né? Então, o seu cérebro já está registrado, né? Tinha uma pessoa que me contou uma vez que ela escondia uma latinha de leite condensado debaixo da cama. Ela furou a lata de leite condensado e escondia debaixo da cama, né? E aí todo dia ia lá dar uma bicadinha no leite condensado. Teve um dia que ela foi dar uma bicadinha, tinha uma barata dentro da lata, debaixo da cama, né? Que eu fui me lembrar disso agora. Se ela ouvir isso, ela vai rir muito, que ela me contou. Então, nosso cérebro, ele registra aquilo que dá prazer. Se você começa a repetir, você vicia. Tudo demais faz mal. Tudo demais faz mal. Até oração demais faz mal, né? A pessoa ficar 24 horas orando, ela vai ficar doida. Tem que viver também. Só que é um exemplo, né? Mas tudo demais faz mal. Você anda frequentando muita casa da sua mãe, faz mal. Você anda frequentando muita casa dos seus filhos, faz mal. Você anda comendo muito, faz mal. Bebendo muito, faz mal. Caminhando muito, faz mal. Pedalando muito, faz mal. Tudo demais faz mal. A Bíblia fala isso.
Agora, aquilo que nos dá prazer, a gente vicia. Então, para você derrubar um vício, muitas vezes você precisa fazer jejum. Por quê? Porque o vício é na carne. E se você precisa vencer um vício, você tem que dizer para a carne que ela tem que obedecer o espírito. E é por isso que a gente faz jejum. Tá? O texto é 1 Coríntios 6,12. Diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, porque o corpo, nosso corpo é templo de habitação do Espírito Santo. Tanta gente descuidando do corpo, né? Até a gente que está muito gordo aí com a pandemia, a gente acaba descuidando, né? Comecei a fazer exercício físico agora, estou fazendo caminhada, eu e Dona Zilma. Esther, capítulo 4, verso 15 ao verso 17. Então Esther mandou esta resposta para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Enviaram. Terceiro propósito pelo que muitas vezes nós jejuamos: por arrependimento e conserto. Tem gente que vive uma vida devassa e no outro dia vem para a igreja na maior cara de pau, né, e quer receber as bênçãos de Deus. Isaías 59:2 diz o quê? Os seus pecados te afastam de mim. Então muitas vezes precisamos jejuar e orar em arrependimento e conserto. Qual é o texto? Jonas, capítulo 3, verso 5 ao verso 9. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, porque era uma maneira deles externarem, né, o que estavam fazendo. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano e de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Era uma maneira de contrição, de arrependimento do povo. E último, por direcionamento, por direção. Então você pode jejuar pedindo a Deus uma direção: vou ter que tomar uma decisão semana que vem, eu tenho uma proposta de emprego, e eu estou trabalhando em outro emprego, eu devo deixar jejum? E por isso, pergunte a Deus, qual é a direção que o Senhor vai te dar, através de um jejum, né? Esdras 8:21, diz assim: ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Então o povo daquela época, aqueles que eram dedicados a Deus, eles tinham muito mais hábito de jejuar do que a gente, né? Eles tinham muitos direcionamentos para fazer jejum. Jeremias 36:9 diz assim: no 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Daniel 9:3 diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus em oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Terceira questão que precisamos jejuar, e que nós vimos, aliás, no momento de Josafá,
foi a consolidação. Josafá conseguiu unir o povo pelo mesmo propósito. Quando o povo está pensando junto, unido, a igreja está junta, nós somos muito fortes. A maior estratégia das trevas para dirimir, para desconectar o povo de Deus, é colocar divisões, contendas, brigas, rixas. E essa é a estratégia que tem destruído muitos ministérios, né? Porque quando nós estamos juntos, nós somos muito fortes. Rasga uma folha A4, é fácil. Agora pega um livro e rasga ele ao meio para você ver. Você não consegue rasgar um livro, porque são muitas folhas juntos, né? É um exemplo fácil da gente entender. Com muita lenha, o fogo arde mais. Com pouca lenha, é só uma fagulhazinha. O detalhe também que nos chama a atenção do texto de Josafá é o clamor. Josafá proclamou um grande mover em busca da intervenção de Deus. Há momentos em nossa intimidade com Deus que nós vamos precisar bradar, urrar, chorar, gritar na presença do Pai. Acho que a gente tem recebido muito pouco, porque a gente não entendeu ainda muitas coisas que estão aí expostas para nós na palavra. Lucas 18:1 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Mesmo Lucas 11, de 5-7, então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, presta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Jesus conta essa parábola e diz: importune o amigo, importune, acorde ele, importune, que ele vai te dar para você parar de perturbar ele. Ou seja, Deus está dizendo: não pare de orar a mim, não pare de me lembrar, não pare de falar comigo, aquilo que você precisa angariar de mim, das minhas mãos, fale comigo, não canse, ore pelo seu marido 10, 20, 30 anos, enquanto você estiver vivo, ore, porque eu vou ouvir e eu vou responder ao meu tempo. Não pare de orar. Seu filho está afastado da igreja, não pare de orar. Você já jejuou por ele? Jejue por ele. Jejue 1 mês. Como que eu posso jejuar, pastor? Ficar sem comer 1 mês? Não. Deixa de tomar café da manhã, deixa de almoçar ou deixa de jantar. E proclama isso determinado diante de Deus, que do nada seu filho vai voltar para Jesus. Do nada seu marido vai dizer para você: eu quero ir na igreja com você. Do nada, aquele emprego que não saía, vai sair. Do nada. E na verdade não é do nada, é porque você creu e você se dedicou para isso. Eu vou parar aqui e a gente continua quarta-feira que vem. A gente precisa falar muito sobre a oração, porque por nós mesmos, seres humanos, nossa carne não gosta de orar. Nossa carne não quer orar. Nessa pandemia é pior ainda, porque a gente fica acordado até mais tarde, dorme mais tarde, acorda mais tarde, dorme mais tarde, almoça mais tarde, toma café da manhã mais tarde, e a oração vai ficando, e a leitura vai ficando, e a gente não se dedica. O quanto nós assim o fizermos, isso definirá o que Deus vai fazer a seu respeito. O quanto nós nos dedicarmos a buscar ao Senhor, vai determinar aquilo que o Senhor vai fazer por mim e por você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O quanto você me clamar, o quanto você me buscar, é o que determinará aquilo que eu vou fazer a seu respeito, diz o Senhor. Louvamos o teu nome, Pai. Obrigado por tua palavra. Ela é viva
e ela é firme, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, onde as coisas acontecem na nossa vida, onde a carne é posta de lado e é onde prevalece a tua instrução. Precisamos ser seres mais espirituais. Para tanto te pedimos, nos ajude. Ó Espírito Santo, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que possamos ser mais dedicados. Não uma dedicação por medo, como viveu Josafá, mas uma dedicação por prazer, por amor, porque nós amamos o Senhor. O Senhor veio na cruz por nós, o Senhor morreu na cruz humilhado, como um ladrão, e passastes por tudo isso, para que nós tivéssemos uma vida regalada espiritual, e a gente não se deu conta disso, e estamos comendo as guloseimas do mundo e de Satanás, achando que é bom, desvalorizando tudo aquilo que é princípio do reino de Deus, e pagando um preço muito alto. Ó Deus, resgata-nos. A palavra diz que é o teu Espírito que aumenta a nossa fé, por isso, aumente a nossa fé, Senhor, aumente a nossa fé, e nos ajude a andarmos no Espírito, nos ajude a termos um compromisso diário de oração, 3 vezes por dia no mínimo, 3 vezes por dia, erigindo um altar no nosso quarto, na nossa casa. Como isso é difícil para nós. Nos ajude. Te pedimos mais uma vez, pelas famílias enlutadas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Te pedimos mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo e cure a nossa nação. Cesse essa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, porque Tu és Deus, soberano e todo-poderoso, e a Ti nos rendemos nesta noite, colocando diante do Senhor nossas vidas e a nossa história, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, até domingo pela manhã. Lembre-se de se inscrever aí no nosso canal, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes, no YouTube, e dar aquele likezinho para a gente ganhar mais força no nosso canal de divulgação do Evangelho pelo mundo afora. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.